Eu sou Felipe Porto. Eu sou. Tá. Eu sou Felipe Porto, do estudo no Colégio Centro Educacional Almeida Santos. E agora eu vou falar um pouco sobre o Diário de Anne Frank e o Diário de Zatla, as suas semelhanças e suas diferenças. O Diário de Anne Frank e o Diário de Zatla, eles são do gênero textual de diário pessoal. No diário delas, elas escreviam o que elas sentiam, o que estava acontecendo, tudo que elas queriam, elas escreviam lá. Diário pessoal é um gênero muito abrangente em que elas poderiam fazer o que elas quisessem. Elas escreviam tudo de maneira informal, já que elas estavam escrevendo para elas mesmas. Elas, quando começaram a escrever, elas não tinham em mente a publicação dos seus diários. Elas estavam escrevendo para elas mesmas para conseguirem aguentar a guerra. As duas, Anne Frank e Zatla, elas tinham esperança de que conseguiriam sair da guerra vivas. E elas tinham muitos planos para o futuro, principalmente Anne Frank, de viagem, tipo, de conseguir fazer coisas além do que estava acontecendo na guerra, já que elas estavam sendo prisioneiras, elas não estavam conseguindo ser livres. Elas tinham opiniões muito parecidas sobre a guerra. Elas não concordavam nada com a guerra, elas não achavam que violência fosse a resposta, que as coisas à força fosse a resposta. Elas não apoiavam os ideais das pessoas que estavam fazendo a guerra. Elas não, quando aconteceu a guerra, quando Anne Frank e Zatla, elas começaram os diários delas um pouco antes dos acontecimentos da guerra. Zatla foi antes da guerra chegar em Sarajevo e a Anne Frank foi antes da guerra, antes dela se refugiar no anexo secreto. As duas, elas não tinham amigos quando elas precisaram se refugiar. Anne Frank, quando ela se refugiou, ela não tinha amigos para conversar. Ela não tinha com quem se expressar. E a Zatla também não. A Zatla, os amigos dela, foram para outras partes do mundo, outros países, para conseguirem fugir da guerra. E a escola em que ela estudava não dava mais aula. Ou seja, tanto Anne Frank quanto Zatla, elas não tinham com quem conversar. E como elas tinham o diário delas, elas tratavam o diário como se fosse um amigo delas. Elas falavam com o diário como se fosse uma outra pessoa. Tanto que as duas, elas deram nomes para os seus diários. No caso de Anne Frank, ela deu o nome do diário dela de Kitty. E no caso de Zatla, ela deu o nome do diário dela de Mimi. Zatla, ela se inspirou em Anne Frank para dar o nome do diário dela. Ela já tinha lido o diário de Anne Frank e ela se inspirou em Anne Frank para dar para o diário dela. Elas, como não tinha amigos e não tinham o que fazer, já que elas tinham que ficar trancafiadas em casa e no caso de Anne Frank no anexo secreto, elas ficavam lendo muito, elas liam muito, elas estudavam muito e elas se dedicavam muito aos estudos. As duas eram devoradoras de livros. Elas desenvolveram muito o seu intelecto, o seu conhecimento nessa época, já que elas não tinham muito o que fazer. Elas duas, em decorrência disso, dos acontecimentos da guerra, desse estudo que elas tinham, elas amadureceram muito rápido, o que é muito perceptível nos dois diários. Tanto que parece que passou muitos e muitos anos
do começo do diário, quando elas ainda não estavam realmente sentindo a guerra, até o final, quando a guerra tinha acabado, no caso das Atlas, e quando a Anne Frank reveu o diário dela e ela colocou algumas anotações. E que um ano depois, mais ou menos um ano, quando ela soube, a Anne Frank no caso, quando ela soube da notícia que estavam pegando documentos, cartas, diários de pessoas que estavam vivendo na Segunda Guerra Mundial para publicação, a Anne Frank releu o diário dela e colocou algumas anotações e ela fez alguns ajustes na caligrafia, para ficar melhor para ser lido. E ela colocou algumas observações em algumas partes, tipo, por exemplo, nossa, olha como era boba, que demonstra que ela, em pouquíssimo tempo, ela conseguiu amadurecer muito. Ela achava algumas coisas que ela tinha feito, algumas coisas que ela tinha achado antes, coisas que não eram mais como ela via hoje. Agora, a falar um pouco sobre as diferenças delas. No caso das duas, elas são muito comparadas porque elas ficaram em guerras e elas escreveram diários em guerras. Só que as guerras que as duas passaram não eram as mesmas. A de Anne Frank foi a Segunda Guerra Mundial e a de Zatla foi na Guerra da Bósnia. No caso de Anne Frank, na Segunda Guerra Mundial, ela escreveu o diário dela de 1941 a 1944. E no de Zatla, que foi mais recente, que também foi um dos maiores conflitos de guerras ocorridos no século XX, Zatla, ela escreveu o diário dela entre 1991 e 1995, que foi o que foi publicado. Fala que o diário delas começa um pouco antes de serem atingidas pela guerra e acabam quando acaba a guerra, no caso de Zatla. E o de Anne Frank acaba quando ela é capturada e mandada para o campo de concentração. Elas também, Anne Frank e Zatla, elas tinham idades diferentes. Anne Frank, quando ela começou a escrever, ela tinha 13 anos e com o decorrer do tempo, ela chegou até os 15 anos, até a última passagem que ela teve antes dela ser capturada. E já a Zatla, ela tinha 11 anos. Ela tinha 11 anos e com o decorrer do tempo ela foi amadurecendo também. Tanto o Zatla quanto a Anne Frank, elas amadureceram. Só que Anne Frank, como ela era mais velha, ela tinha um pensamento mais maduro sobre as coisas. A Anne Frank, ela era muito mais crítica e muito mais dura com certas coisas do que a Zatla. A Zatla, comparada com a Anne Frank, ela até poderia ser um pouco ingênua. A Anne Frank, uma diferença também da Anne Frank e da Zatla, é que quando elas ficaram refugiadas, quando elas ficaram se escondendo, no caso das Zatla, dos bombardeios de Anne Frank dos nazistas, a Zatla, ela não tinha muitos mantimentos, ela tinha às vezes que fazer racionamento de mantimentos, como água, energia e gás. Porque devido ao cerco de Sarajevo. Sarajevo era a capital da Bósnia em que a Zatla morava. O cerco de Sarajevo foi um negócio que teve em que ninguém podia entrar em Sarajevo com mantimentos e também ninguém poderia sair de Sarajevo. Cerca de 5.000 pessoas foram mortas tentando sair de Sarajevo. Então, a Zatla, ela teve que viver com poucos mantimentos.
com as poucas coisas que ela ainda tinha lá. E já a Anne Frank, ela morava em um anexo secreto e ela tinha ajuda dos funcionários que trabalhavam nesse anexo. Esses funcionários que levavam comida, levavam água e também levavam livros para Anne Frank ler. Tudo que eles queriam, eles pediam para alguns funcionários levarem para eles. Não eram todos funcionários que ajudavam Anne Frank. Tinha alguns que não sabiam que eles moravam lá no anexo secreto. Então, eles, quando era o horário de trabalho desses funcionários, eles não podiam fazer nenhum barulho para ninguém desconfiar e denunciar eles. No caso de Anne Frank. Então, ele... Uma coisa muito diferente também em Anne Frank em Zatla é que no de Zatla ela foi mais atual, que foi na Guerra da Bósnia, e que no de Zatla ela conseguiu sair viva desse conflito. E ela conseguiu publicar o seu diário e até teve uma festa lá em Sarajevo quando foi publicado o diário de Zatla. Tanto Zatla quanto Anne Frank, elas queriam publicar seus diários. Mas isso já para depois, quando estava acontecendo as guerras. Mas só a Zatla, ela conseguiu mesmo, ela mesma publicar o diário dela. Que ela conseguiu sobreviver à guerra. Já Anne Frank, ela foi capturada pelos nazistas, que ela foi denunciada por alguém. Alguém chegou lá e denunciou ela para os nazis, denunciou ela e a família dela e as pessoas que moravam com ela lá nesse anexo secreto para os nazistas, e os nazistas levaram ela. De lá, ela foi morta no campo de concentração. Lá em 1944 que ela foi capturada. Mas ela morreu somente lá acredita-se que ela morreu lá por volta de 1946. Mas ela não, o único sobrevivente da família dela e das pessoas que moravam com ela nesse anexo foi o Otto Frank, que era o pai da Anne Frank, e foi o Otto que reveu o diário dela e ele, sabendo de tudo que estava no diário, ele viu que ela queria publicar o diário. Então, ele cortou algumas partes que eram polêmicas para a época, principalmente em relação à sexualidade de Anne. Ele cortou algumas dessas partes e ele publicou. Assim, o sonho da Anne de ter seu diário publicado aconteceu. No diário de Anne Frank ele tem 3 versões, que é a primeira versão, em que a Anne Frank escreveu direto, a segunda que foi a que a Anne Frank releu e colocou observações, e a terceira versão, que é tudo isso junto, mais o depoimento do pai e algumas coisas a mais. As duas, tanto Anne Frank e Zatla, elas são muito comparadas, muito conhecidas, devido aos acontecimentos da guerra delas e da guerra que elas viveram e elas sobreviveram e elas conseguiram retratar como era a vida das pessoas na guerra, como era se sentir presos e como é se sentir preso, como era para elas ter sua infância e sua adolescência tirada de suas mãos por pessoas que só estavam em busca de poder. No caso de Anne Frank, foi o nazismo, no caso Hitler, que queria exterminar os judeus, e no caso de Zatla, foi a guerra pelo poder e pelo território que estava acontecendo naquela região da Bósnia e nas regiões vizinhas também. Então, esses foram as principais semelhanças e as principais diferenças entre Zatla e Anne Frank. Espero que vocês tenham gostado.